trabalha o tempo inteiro com parábolas. Ele vai aumentar o provérbio e vai aumentá-lo, ampliá-lo e usá-lo como um tratado didático. Veja isso aí. Esse texto, eu estava dormindo e Adonai me explicou a igualdade de provérbio e de governo. Ele disse para mim, vai em Jeremias capítulo 24, que você vai ver uma parábola ampliada. Olha aqui, capítulo 24 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 10. Jeremias 24, de 1 a 10. Mostrou-me o Eterno 2 cestos de figos, postos diante do templo do Eterno, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. Perguntou-me o Eterno, que vês, Jeremias? Respondi, figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a palavra do Eterno, como a estes figos bons, assim eu olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-eis e não os destruirei. Plantá-los-eis e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam. Porque eu, o Eterno, ser-me-ão por povo, Jeremias 24, Léo, versículo 7. Ser-me-ão por povo, eu lhes serei por Elohims, pois retornarão a mim de todo o seu coração. Mas como se rejeitam aos figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Eterno. Do mesmo modo, entregarei Zedequias, rei de Judá, aos seus príncipes e o resto de Jerusalém, quer fiquem nesta terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja um espetáculo horrendo, ofensa para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, estão vendo? Opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os lancei. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra, que dei a eles e aos seus pais. Aqui você vai ver um provérbio ampliado em parábola. Isso é muito comum no meio judaico, e Yeshua ensinava todo o tempo assim. A parábola, Jeremias capítulo 24. A parábola, irmãos, é um agente que o Eterno usa através de suas autoridades. Parábola, provérbio, é um agente constituído, autoridades constituídas por ele para ensinar o povo. Porque o profeta Oséias diz, o meu povo perece por não ter conhecimento de Torá. Por isso que peca contra Adonai. Ela pode mudar o comportamento, a parábola ou o provérbio, mas se o povo vê o profeta apenas como um contador de parábolas e não como autoridade constituída por Adonai, ele rejeita a autoridade de Adonai e a autoridade do profeta. Isso acontece claramente, vai lá em Ezequiel, depois de Jeremias, Ezequiel, capítulo 20, você verá aqui, que o povo estava dizendo pela cidade, ele é um contador de parábolas apenas porque aquilo que ele ensina, ou que ele fala como profeta, não se cumpre rapidamente. Não se cumpre rapidamente como a gente deseja. Aqui, ó, olha o versículo 49. Então disse eu, Eterno Elohim, eles dizem de mim, não é este um contador de parábolas?
Olha o capítulo 21. Veio a mim a palavra do Eterno, filho do homem. Dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a nação, contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel, assim diz o Eterno, eu sou contra ti, tirarei a minha espada da minha bainha, exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Vão morrer os dois de uma só vez, que é o que Adonai não quer fazer. Matar justo e ímpio junto. Mas por quê? Porque Adonai constitui uma autoridade, o povo não aceita nem a autoridade de Adonai, nem a autoridade constituída ensinando parábolas e provérbios. Então, se não há um reconhecimento, é isso aqui que Adonai vai fazer. Está vendo? A parábola de Jeremias 24, de 9 a 10, você veja aí, ó, Jeremias 24, de 9 a 10, é um machal. Você viu lá, que é um grupo de pessoas de Israel que foi exposta publicamente por Adonai com blasfêmia, afronta e zombaria. Por quê? Quando vocês se lembram daquele texto de 1 Reis, se não me engano, quando os meninos saem atrás do profeta Eliseu, e eles dizem, olha o calvo, olha o calvo, olha o calvo. O profeta vira, fala com eles, e vem um animal e vai matar a todos eles, um leão, né? Por quê? Hein? Uma ursa vai matar a todos eles. Por quê? Porque isso aí é a autoridade sobre o profeta e a crítica e o escárnio e a zombaria. Aqui, no caso de Israel, era toda a nação. Toda a nação se encontrava assim, porque às vezes Adonai profere uma coisa, vai se cumprir 10 anos depois. Não é? Então, Isaías, quando ele fala o capítulo 7 de Isaías, que Acás graceja ali, Isaías manda ele pedir uma prova a Adonai. E ele diz, eu não vou tentar o eterno meu Elohim. Ele responde com a própria palavra, o rei. O que o profeta fala? Pois a virgem conceberá e terá à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel. 800 anos depois que essa parábola essa palavra veio se cumprir. Então, vai lá no Salmo 44, que você verá aqui a afronta e a blasfêmia e a zombaria contra um povo, que Adonai faz isso por causa dessas questões. Salmos 44, versículo de 13 a 15. Tu nos fizestes, Israel está reclamando pela boca do cantor aqui, né? Tu nos fizeste opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos pusestes por provérbio entre as nações, por meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. A voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e vingador. Tudo isto nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti, nem sido falsos a tua aliança, porque estava justo e ímpio tudo junto. Olha o 69, de 10 a 11, quando Adonai expõe a coisa, porque a profecia se demora a cumprir a parábola ou o provérbio, e o povo começa a questionar. Olha aqui, versículo 9 e 10. Pois o zelo, 9, 10 e 11. Pois o zelo da tua casa me consome, e as injúrias dos que te afrontam caem sobre mim. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, eu suporto afrontas. Quando me visto de pano de saco, torno-me um provérbio para eles. Então, nós precisamos compreender estas coisas, que o exemplo de uma extravagância no comportamento do rei Saul, por quê?
Israel define que quer um governo igual às outras nações. Quem era o homem que estava dirigindo Israel? Que era profeta, que era sacerdote, que estava sobre ele várias ações espirituais, era Samuel. Samuel então começa a lidar com essa questão e não conseguiu vencer o povo. O povo queria um governo igual às nações. Samuel então vai chamar Saul, vai ungir a Saul e vai lançar um provérbio para que o povo entenda que Saul não estava na presença de Adonai para reinar sobre Israel. Vamos lá para você ver. 1 Samuel capítulo 10, versículo 12. O exemplo de uma extravagância no comportamento do rei Saul é o estabelecimento público de um provérbio. O objetivo da autoridade do profeta Samuel aqui, de estabelecer o provérbio, é que o provérbio deveria ser claramente discernido pelo povo. A esperança do profeta Samuel é que ele fosse discernido pelo povo para avivar, realçar a percepção para aquilo que é real, em contraste com aquilo que eu desejo para mim. O que é de Adonai é palpável, o que eu desejo é irreal. Então o profeta vai lançar um provérbio. Olha aqui, 1 Samuel, vamos lá, eu não fui ainda. 1 Samuel capítulo 10. Mas para você entender o versículo 12, o provérbio é: está também Saul entre os profetas? Israel inteiro ouviu esse provérbio. Está Saul entre os profetas? Foi Samuel que fez isso. Olha aqui, começa do versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Eterno por príncipe sobre a sua herança? Porque eu vou voltar ao texto, quando Adonai manda o profeta ungir Samuel. Quando Samuel ungir o rei. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-me as jumentas que foste procurar. E agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então passarás dali adiante até chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens. Eles vão subindo a Elohim, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te dirão 2 pães, os quais te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás da sua mão. Então chegarás ao outeiro de Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltério, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Eterno se apoderará de ti, e profetizarás com eles, serás transformado em um outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Elohim é contigo. Descerás adiante de mim a Gilgal. Certamente descerei a ter contigo, para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito do Eterno se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Nunca tinham visto Saul com nenhuma manifestação espiritual. Um homem dali respondeu: e quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto e perguntou o tio de Saul:
a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: procurar as jumentas. Mas vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Disse o tio de Saul: declara-me o que vos disse Samuel. Respondeu Saul a seu tio: declara-nos na verdade que as jumentas foram encontradas. Porém, quanto ao assunto do reino que Samuel falara, nada lhe declarou. Só esse momento que Saul profetizou. Ficou um provérbio de resto para ver se o povo se atinava e ainda respeitasse a autoridade de Adonai e do profeta Samuel. Mas não vai acontecer isso. Então você vai ver que Israel queria de todo custo esse rei para governá-los igual às outras nações. O profeta vai lançar o marchal, forçar o ouvinte. Ele vai provocar o marchal, forçar o ouvinte, para que o ouvinte mude de ideia. Essa é a razão do provérbio e da parábola, que a parábola é um provérbio aumentado para que haja um ensino bem didático. Então veja comigo agora, 1 Samuel capítulo 8. Antes disso aqui, você vai ver a luta do profeta. Aqui você vai encontrar dois termos, dois comentários sobre essa questão do rei, jurídicas, de uma instituição real. Dois comentários. Esse aqui do capítulo 8, só na Bíblia. E Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 até o versículo, acho que 21. Só que vai falar de uma instituição real. Samuel aqui estava, o profeta Samuel, engasgado com a questão de eu quero governar. Eu quero um rei igual às nações. Olha o que ele vai falar para Israel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beersheba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes inclinaram-se à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a ter com Samuel a Ramá. Disseram: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo, foi aquilo que ele fez ali no capítulo 10. Em tudo que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, como autoridade sobre eles. Eles querem se governar como Ló. 40 anos com Saul, sofrendo e lutando. Olha aqui, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, e declare-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ele será um déspota. Referiu Samuel todas as palavras do Eterno ao povo que lhe pedia um rei. Disse-lhes: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa terra, das vossas vinhas, de vossos olivais, e vos dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido,
mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Eterno. Disse o Eterno a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Toda a instituição real se encontra apenas nessa palavra e no Deuteronômio 17, que a Torá aqui, ela vai falar sobre a questão da instituição real. Ela vai estabelecer uma ordem. Aqui na Torá, você verá, capítulo 17, do versículo 14 ao 20. Você verá aqui que ela tem um tratado não feito em termos jurídicos, mas morais e proféticos sobre a instituição real. Não em termos jurídicos. Que a Torá tem termos jurídicos porque ela é uma legislação bíblica. Aqui não tem. Olha para você ver. Quando entrares na terra, que o Eterno teu Elohim te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, alguém que governe sobre mim, como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei que o Eterno teu Elohim escolher. Entre os teus irmãos, não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Salomão transgrediu tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tudo. Cheio de mulheres e cheio de riquezas e de poder. O cavalo é um animal que para mantê-lo é caro. Ele come cevada. Ele tem que ser guardado numa baia. E por aí vai. O preço do cavalo fica altíssimo para ter só esse animal. Então, quando se assentar no trono, versículo 18, do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta Torá, que estará diante dos sacerdotes levitas. Olha o detalhe. Quando se assentar no trono, escreverá para si num livro uma cópia dessa Torá. Conservará a cópia, versículo 19, e a lerá todos os dias da sua vida, para que você deixe Adonai ser a autoridade sobre você e sobre o povo. Aqui, ó, vai ler todos os dias a Torá, para que aprenda a temer o Eterno teu Elohim e a guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para os cumprir, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Porque alguém colocado numa posição de autoridade, o poder sobe a cabeça. Daqui a pouco está oprimindo todos. Esse é o perigo desses governantes que assumem, porque eles não conhecem Torá. Eles não vigiam pelo povo. É isso aí que está o erro. E ó, na presença dos levitas, ó, dos sacerdotes levitas, porque eles eram os guardiões, os levitas são os guardiões da Torá, diz Deuteronômio capítulo 31. Então, ó, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então você viu que todo governador, eu quero te mostrar Neemias, governador da restauração de Jerusalém. Ele, Neemias capítulo 5, Neemias, ele é levantado pelo governo persa, Ciro. Ele tinha um salário pelo muito bom do governo persa. Vai ver ali o que ele faz com o salário dele e vai ver como ele faz a restauração. Ele vai falar para Adonai: lembra-te de mim, porque eu estou sobre o povo, mas porque tu me elegestes, usastes o rei da Pérsia para me levantar, senão você não aguenta estar diante do povo.
O povo pressiona para tomar as posições que vá agradá-los. E se aborrece com aquele o qual Adonai deu autoridade, vai lá. Veja Neemias, governador. Então, desejar uma posição dessa é desejar coisa muito ruim para a sua vida. Só se Adonai levantar você. Aí você não tem opção. Aí você não tem opção, não é verdade? Olha aí, olha. Neemias, versículo 14, a partir do versículo 14. Olha bem. Além disso, olha aí. Capítulo 5, versículo 14. Olha aqui. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Artaxerxes, 12 anos nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O que ele está falando? Não gastei o salário que foi me enviado. Gastei com o povo pobre da terra. Jerusalém, pensa só, estava toda destruída. Os melhores da nação foram levados. Portas queimadas a fogo, muro quebrado. Vem um para governar um povo pobre e oprimido ali, sem dinheiro até para comer. Você vem com um salário grande e você vai permanecer com o seu salário? Tem condição. É a mesma condição que nós quase nos encontramos hoje. Não tem condição. É isso que ele está falando. Ó. Eu não comi o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo. E lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor de Elohim. Eu vou ajudar o povo, eu vou governar o povo, eu vou ensinar o povo. É isso que Neemias fez. Olha aqui como ele vai dar comida, presta atenção. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se ajuntaram ali à obra, terra nenhuma compramos. Além do mais, 150 judeus e magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, sentavam-se à minha mesa. Ele quem dava de comer a todos. Aí você vê que a refeição faz parte desse momento de retorno. Por isso que a associação tem que cuidar da cozinha. O primeiro ato na casa Elon é a cozinha. Olha aqui, ó, o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também se me preparavam aves, e de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Elohim, e tudo o que fiz a este povo. Ele não dominou com mão de ferro, ele não governou com mão de ferro, ele fez aquilo que Adonai havia mandado. Na Bíblia, em geral, machal é traduzido por governar. Mas a natureza dessa ação é tão variada que parece ser em todos os idiomas e culturas bem variada. As palavras utilizadas para designar governo, domínio e supervisão, elas devem ser bem definidas em relação à situação que tais atividades se dão. Porque a Bíblia mesmo nos ensina isso, conforme a atividade e o lugar onde ela se encontra. Exemplo, Gênesis no capítulo 1 diz o quê? Sol e lua, Gênesis capítulo 1, versículo 18. Sol e lua governam, não é? Sobre dia e noite. Sol e lua governam. É uma atividade específica. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Eva, representando todas as esposas, foi dada a entender que no lar é o marido que governa. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Aí vocês começam a entender
Como essa questão de autoridade foi perdida e nós precisamos voltar ao ensino, voltar à Torá e lembrar destas coisas, inclusive as mulheres. Porque esse governo aqui não está falando de mandar e dar ordem, coisa nenhuma. Esse governo está falando de respeito, de concordância, de dirigir a casa. É isso aí. Gênesis 4:7. O Eterno vai dizer a Caim que ele devia controlar o pecado em sua vida. Porque a ti, Caim, compete dominar o quê? O pecado. Dominar, manter o pecado sobre sujeição. Gênesis 24:2. Eliezer, servo de Abraão, tornou-se governador de tudo que Abraão possuía. A mesma coisa foi José do Egito. Vai lá, Gênesis 45, versículo 8. Então, essas atividades, essas situações, tem que olhar aonde elas se dão. Exatamente. Por isso que precisa ler a Torá. Essa casa, ela só existe até hoje, mantendo-se em harmonia com o rabino dela, em harmonia com a Torá, porque nós cessamos atividade gospel, música gospel aqui, e começamos a cantar a palavra para aprendermos a memorizar a palavra. Por isso que nós fazemos isso. Senão nós já tínhamos nos perdido há muito tempo. Há muito tempo. Olha Gênesis 45, versículo 8. É o governo de José sobre todo o faraó e toda a casa de faraó e sobre o Egito. 45, versículo 8. E os seus irmãos vão reconhecer isso, tá? Versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Elohims, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. É uma autoridade constituída por Adonai para governar. Aí ela vai fazer um bem tremendo. Ai, se eles conhecessem Adonai. Olha aqui no versículo 26. Quando você vai ver que eles vão dizer para o pai que José é governador da terra do Egito. E assim subiram, versículo 25, do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe anunciaram: José ainda vive, ele também é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, o coração de Jacó, porque não os acreditava. Mas os irmãos já tinham visto o governo de José no Egito e sabiam que isso era uma realidade. Mas você verá que a nação de Israel, nós precisamos entender essa questão de governo, de governar. Nós precisamos compreender isso. Se é pelo fato de fazer ou pelo fato de ser. Nós vamos entender agora. A nação de Israel, diz a palavra, dominará, reinará sobre outras nações. Vai lá no Deuteronômio 15. Deuteronômio capítulo 15. Isso diz a Torá. Você verá que domínio e governo está em ser. Primeiro, ser constituído por Adonai, ser nas ações, nas atitudes e em tudo aquilo que nós fazemos. Isso é governo. Governo, ser, não ter. Porque os reis de Israel tinham muitos cavalos, muito exército muito grande, mas abandonaram Adonai. E caíram, não foi? No erro. Olha o versículo 6. Pois o Eterno teu Elohim te abençoará como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Olha bem, o que significa isso aqui? Aqui são condições que são empregadas. Aqui se fala de governo duas vezes. Duas vezes. Governará nações múltiplas a ti e elas não governarão
sobre ti. Domínio e governo está em ser aquilo que Adonai estabelece e ações nossas em linha com a autoridade suprema, não é? Serás bastante rico, ele diz aqui, para que recorram a ti a fim de obter empréstimos, que te terás o dever de conceder a quem te pedir o empréstimo. Isso é o que Adonai está falando. Receberás nessa ocasião a calção de penhores. O que quer dizer isso? É um depósito de títulos como garantia da seriedade da licitação ou de um cumprimento de um contrato. É um penhor comercial. Aí você vê o versículo 7 e 8. Quando no meio de ti houver algum pobre, eu fiz questão de ler. Por quê? Essa questão do pobre é a obrigação moral de emprestar ao próximo em dificuldade. Essa obrigação é urgente. Você tem um talento, você precisa dividir com aquele que não tem. Ensinar aquele que não tem. É isso que Adonai está falando. Dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Eterno teu Elohim te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Para a sua necessidade. Isso é um governo pastoril de uma sociedade. Imagina uma sociedade agrícola de pastores bem pobre, onde vem um povo que se coloca ali e não tem o hábito de dar e de ajudar. Pastor, fala, meu bem. Essa palavra que a senhora falou aqui, no meio dos homens, a gente costuma dizer que então esse governo ele possui uma função social. Ele não é apenas um governo para ter riqueza, para demonstrar seu poderio ou para se dizer rei ou líder de alguma coisa. Ele precisa desempenhar uma função social, senão ele fica inerte igual Sodoma e Gomorra. Senão ele fica um estado inchado, ocioso, que não consegue agir em prol da sua sociedade, se ele não cumpre a sua função social, se ele não empresta, se ele não ensina, se ele não julga as questões, se não julga as questões. Com justiça. Ali é o mesmo exemplo que foi dado ali em 1 Samuel 10, a partir do 17, você vê aquela palavra que foi lançada é de um estado pesado, inchado, as mulheres trabalhando, tudo para manter aquele estado inerte, baseado no desejo dos homens. Do desejo do homem. Isso, que a senhora equiparou ao mesmo desejo, desvio, né, de conduta ali de Ló. Isso. Então forma ali, por conta de um desvio, um estado que é pesado, vagaroso, inerte, ocioso. Isso. Já aquele, quando a senhora foi em Deuteronômio 17, é um modelo diferente, mais simples, mais certeiro em relação a essa obediência. Exatamente. Identificar o necessitado, julgar uma situação, resolver de fato o problema daquele que precisa. Exatamente. Tem essa diferença entre esses dois reinos aí. Exatamente. É o governo perfeito que Salomão escreve no Salmo 72. Ele trata todas essas questões que o Léo ali falou. Nós temos que ter o cuidado que levantam homens, porque quando você vai em Juízes, no período de Juízes, tem vários exemplos desse tipo de governo. Quando ali nós estávamos falando que se falta patriotas para levantarem um herói, Adonai vai levantar. Ali ele levanta Sansão, e vão comigo lá, Juízes. Ele vai levantar um governo. Só que você vai ver que Israel ali estava tão acostumado a ficar debaixo de um governo déspota, que ele plantava, os filisteus levavam, os moabitas roubavam, já estava acostumado. Sansão vem como um nazireu.
Sansão vem como um homem especial, escolhido da parte de Adonai, desde o ventre da sua mãe. Ele foi anunciado à sua mãe e ao seu pai, que ele traria juízo sobre essa questão, no período onde não tinha governo. Os vizinhos vinham, entravam, avançavam, tomavam tudo e iam embora. Então, Israel estava tão acostumado com isso que vai ser permissivo com o inimigo. Quando o inimigo... Vem aqui, capítulo 15 de Juízes, versículo 10. Perguntou-lhes os homens de Judá, os homens de Israel: por que subistes contra nós? Perguntaram a quem? A Sansão. Responderam eles: subimos para amarrar a Sansão. Responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez, o inimigo que subiu. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Olha só. Se acomodaram e se tornaram permissivos. Eles vão agora concordar com o inimigo. Olha aqui como é que Adonai vai agir. Por que nos fizestes isso? Ele lhes respondeu: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram-lhe eles: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Responderam eles: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. De maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram subir do penhasco. Tendo ele chegado a Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Mas o Espírito do Eterno se apossou de Sansão, de tal maneira que as cordas que lhe tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma queixada fresca de jumento, tomou-a e com ela feriu a 1.000 homens. Então disse Sansão: como a queixada de jumento fiz 1 montão ou 2. Com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-lhe aquele lugar Ramote-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Eterno, dizendo: pela mão do teu servo tu me deste esta grande salvação. Adonai era com ele, a autoridade máxima estava com a Sansão, o homem escolhido para dar o livramento. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Eterno abriu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada El-Racor até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Não, para haver ordem, não pode deixar de existir governo de Adonai, para que se estabelecesse justiça, porque o Israel já estava rendido, dominado, aceitando a dominação. Não sabe porque não estavam exercendo fé, não estavam lutando. Agora eu quero que você veja também aqui em Juízes a questão da parábola de Jotão. Por quê? Porque aqui Abimeleque, filho de Jerubaal, um criminoso interessante, que eu cheguei num bairro aqui de Vitória, semana passada, fui fazer uma visita, bairro Boa Vista, do lado do aeroporto velho de Vitória. Então, quando cheguei ali, os moradores do local eram unânimes em me falar: pastora, pode deixar o carro do lado de fora aberto. O quê? Aberto. Nosso portão fica assim aberto o dia inteiro. Eu só vi isso nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu ia lá, passava a chave na porta à noite, porque dormia tudo aberto. Vi isso aqui no bairro Boa Vista. Fica o portão todo escancarado, Luciana. Falei: o quê? Porque aqui ninguém mexe, não. Se roubar, tem que devolver o roubo. E se não devolver, morre. Poder paralelo. Sabe de onde? No bairro da Ponte. Foi a reclamação aqui contra essa ação. Exatamente. Acostumado, deixaram-se, não são ociosos,
permissivos, não querem trabalhar, se submetem debaixo de um governo criminoso, um poder paralelo ao Estado e criminoso. E concordando, achando isso muito bonito. Você acha que isso fica bonito para Adonai? Não. Venha ver a parábola de Jotão. Aqui, mas antes de ler a parábola, que nós vamos depois encerrar com o Salmo, eu gostaria de ler para vocês, do 1 até o 6, para vocês conhecerem quem é Jerubaal, Abimeleque. 9 de Juízes, desculpe-me, eu não falei o capítulo. 9 de Juízes. Período sem governo. Não pode ficar sem governo. E nós somos condenados por Adonai se não assumirmos o que ele está mandando fazer. Você vai ver aqui. Abimeleque, filho de Jerubaal, Jerubaal aqui é Gideão, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a eles e a toda a geração da casa do pai de sua mãe: perguntai, eu peço, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Gideão, dominem sobre vós, governe sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também que eu sou vosso osso e vossa carne. O que ele vai fazer aqui? Ele vai lembrar que a Torá, no capítulo de Deuteronômio 17, diz que aquele que for governar, que seja escolhido pelo Eterno, que seja um dos seus irmãos. Aí, ó. Lembra que eu sou o vosso osso e vossa carne. Quando Israel vai ungir Davi como rei sobre toda a nação, é em Hebrom que eles vão ungir Davi. Descem os líderes de todas as tribos, vêm a Hebrom e diz: nós somos um com você, somos osso dos teus ossos. Então ele vai usar a mesma coisa. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele, a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque. Pois disseram: é nosso irmão. Como é que você pode assumir que alguém vá dirigir ou ter autoridade de Adonai, porque você definiu que é seu irmão? Você tem que ter a chancela do alto. Você não pode vir e pegar e ungir qualquer um rei, ou que governe. Deram-lhe 70 peças de prata, versículo 4, da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foi à casa de seu pai a Ofra, matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Gideão, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e todo o Bet-Milo, e proclamaram Abimeleque rei, governante, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Não aguentou Jotão e fez uma parábola. Não tinha quem assumisse compromisso com Adonai para poder estar sobre o povo. Olha aqui, tendo sido avisado disto, é a parábola de Jotão. É o provérbio aumentado, ampliado de Jotão. Foi e pôs-se ao cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: ouve-me, cidadãos de Siquém. Elohim vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Disseram a oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Elohim e os homens em mim prezam, e eu iria dominar sobre as árvores, porque governo é trabalho, sem cessar. Então disseram as árvores à figueira, foram buscar agora a figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e eu iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra Elohim e os homens, e eu iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro Abimeleque, criminoso: vem tu
e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. As melhores árvores serão consumidas pelo espinheiro. Agora, que na verdade e sinceridade procedestes, fazendo o rei Abimeleque, e que se bem fizeste para com Gideão e para com a sua casa, e com ele usaste conforme o seu merecimento, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Gideão governou. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes aos seus filhos, porque a cidade inteira que matou, porque concordou com Abimeleque. A cidade inteira vai receber o juízo de Adonai. Como é sério essas questões, estão vendo? Porém, vós vos levantaste 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua escrava, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, em verdade e sinceridade procedestes com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém, e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e da casa de Milo, e consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu, e foi para Beer, para um poço, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. É a mesma coisa quando você concorda com os criminosos para mantê-los vigilantes sobre um bairro. É a mesma coisa, você corre o risco de ser corrigido por Adonai grandemente, porque ele não suporta essas concordâncias, essa permissividade de quem que não quer orar, não quer buscar Adonai e não quer ensinar o povo. O povo precisa de ser ensinado e assistido. Assistido. Olha o rei que virá. Salmos, capítulo... Olha o governo desse rei. Salmos, capítulo 72. Aqui você vai assistir o governo de um tzadik, de um servo, de um justo. De um justo. Olha aqui. Ó Elohim, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Os montes trarão prosperidade ao povo e os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Que linda poesia, né? Vai buscar lá naquele governo permanente de dia e da noite pela lua e pelo sol. Que lindo! Ele será como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que emudecem a terra, porque ele desce e vem governar junto com o povo. Porque aquele que tem um governo assim, ele desce. Nos seus dias florescerá o justo. Abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado que clamar. Olha a assistência ao pobre. Como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, pois precioso é o sangue, o seu sangue aos olhos dele. Tenha ele longa vida, se lhe dê do ouro de Sabá. Continuamente se faça por ele oração, e todos os dias o bendigam. Haja abundância de cereal na terra, ondule sobre os cumes dos montes, como o Líbano floresça o seu fruto, floresça como a erva do campo,
Permaneça o seu nome eternamente. Que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o eterno Elohim, o Elohim de Israel, o único que faz maravilhas e que envia governantes como este, né? Bendito seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém.